O governo Temer tem promovido o desmonte de diversos setores, entre eles a saúde e educação. Vamos começar falando sobre a saúde. Michel Temer deixou de investir 253 milhões de reais em ações e serviços públicos na área em 2016, ficando abaixo do mínimo que a Constituição Federal determina. O alerta é de que a redução de recursos já está tendo reflexos no Sistema Único de Saúde. O documento de 83 páginas do Conselho Nacional de Saúde aponta 11 falhas cometidas pelo Ministério da Saúde em 2016. Duas são consideradas mais graves. A primeira é que o governo Temer investiu 14,96% das receitas orçamentárias na área da saúde e não o mínimo de 15%, como determina a Constituição Federal. Parece pouca diferença, mas na prática faltaram 253 milhões de reais. No nosso entendimento, no entendimento do Conselho, faltou inclusive vontade política por parte do governo em fazer cumprir esses. Por que faltou vontade política? Primeiro porque o valor era pequeno, não dá para se alegar que em 15 dias não poderia gastar 200 milhões para um gasto de 106 bilhões. O segundo ponto considerado grave pelo Conselho é que o governo Temer não compensou integralmente os restos a pagar cancelados em 2015. A soma que o governo deixou de pagar teve reflexos, por exemplo, no repasse de recursos a estados e municípios, na compra e produção de vacinas e remédios, além da falta de manutenção dos hospitais universitários. Stefan é médico da família em uma unidade básica de saúde na periferia de São Paulo e já sente no dia a dia o impacto da redução de recursos para o SUS. A gente tem assistido menos, tem conseguido fazer menos procedimentos, tem conseguido dispensar menos insumos e está com o processo de trabalho precarizado por não conseguir repor profissionais. Para os entrevistados, todo este sucateamento representa um desmonte claro do SUS. Se a gente não conseguir reverter essas políticas de austeridade, enfim, todo esse desmonte do Estado de Direito, corre risco da gente aumentar a segmentação do SUS, diminuir a cobertura dele, ou seja, pegar uma grande parte da parcela da população, jogar para a mão dos planos acessíveis e o SUS ficar uma coisa pobre, precarizada, para quem é pobre. Pesquisas e estudos científicos também estão comprometidos no país. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, enfrenta uma de suas maiores crises, com um corte de quase 600 milhões de reais no orçamento. Após reunião em Brasília, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação anunciou que o pagamento das bolsas de pesquisa referentes a agosto está assegurado. A preocupação de cientistas e do CNPq é com os meses seguintes. Eu ouvi especialistas sobre o assunto. Acompanhe. Vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o CNPq é a principal agência de fomento à pesquisa do país. E teve aprovado para este ano o orçamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso no papel. Na realidade, porém, o CNPq só foi autorizado pelo governo federal a utilizar 730 milhões de reais, ou seja, 56% do total. A falta dos outros 570 milhões de reais deve prejudicar 90 mil bolsistas e 20 mil pesquisadores financiados pelo CNPq em todo o país. A gente sabe que investir em ciência, assim como educação, não é gastar recurso, mas de fato é investir em uma área estratégica que pode contribuir fortemente para a retomada do crescimento econômico. Criado em 1951, o CNPq é essencial para o desenvolvimento de estudos, financiamento de equipamentos e organização de eventos científicos. Com o corte no orçamento, pesquisas sobre o Zika vírus e microcefalia, entre outras, correm o risco de serem suspensas. Por investimentos que a gente teve na última década, quando a gente teve agora a epidemia do Zika vírus, chikungunya, a gente teve no Brasil as principais pesquisas, né? Tanto que uma das nossas pesquisadoras brasileiras, a Celina Turk, ela ficou entre os 10 principais cientistas do mundo no ano passado.
por ter descoberto a associação entre Zika vírus e microcefalia, por exemplo. Isso faz com que a gente possa ter diversas políticas de prevenção, né? O CNPq financia projetos de pesquisa e apoia estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com bolsas que variam de R$ 1.500 a R$ 2.200 por mês. Ercelina Mello, por exemplo, só conseguiu sair do interior de Pernambuco para fazer doutorado em História da Educação em Recife, graças à bolsa. Para eu conseguir estar fazendo doutorado, eu tenho um aluguel para cumprir todos os meses, eu já fiz contratos, então são multas, né? Quando tem atraso de bolsa, isso já acaba repercutindo, né, nas nossas contas mensais. Imagina a possibilidade de um corte, né? E nós estamos vivendo uma desconstrução do nosso futuro, né? Porque todas as políticas públicas na área de ciência, todos os avanços que nós tivemos nos últimos anos estão sendo jogados fora muito rápido. Nosso assunto agora é saúde mental. Um relatório do Ministério dos Direitos Humanos mostra que em 2016, as denúncias de maus-tratos em clínicas psiquiátricas aumentaram quase 50% em relação a 2015. Conversamos com especialistas sobre o assunto para entender por que e de que forma esses maus-tratos acontecem. A reportagem é de João Miyagi. Acompanhe. Graças à reforma psiquiátrica impulsionada pelo movimento antimanicomial, desde 2001 não são construídos manicômios e hospitais psiquiátricos, que estão sendo desativados gradativamente. Em 2002, havia 51.400 hospitais psiquiátricos no Brasil. Em 2014, o número caiu para 26 mil e o número de pacientes baixou de 80 mil para 25 mil. O foco agora é o atendimento ambulatorial, como nos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, onde os pacientes têm tratamento humanizado e apoio da família e da sociedade. A quantidade de CAPs subiu de 150 em 1998 para 2.210 unidades em 2014. Apesar de toda essa evolução, cresceram em 49% as denúncias de maus-tratos a pacientes psiquiátricos. De acordo com um relatório inédito do Ministério dos Direitos Humanos, foram 143 reclamações no ano passado contra 96 em 2015. Banhos com água gelada, restrição de ligação, restrição de visita, quartinho do castigo, laborterapia, que eles chamam, né, que o sujeito que está lá precisa ser útil, então ele trabalha e ele não ganha nada pelo serviço dele. Os especialistas apontam a multiplicação das clínicas e comunidades terapêuticas sem profissionais especializados como a causa do aumento das violações de direitos humanos. A saúde hoje ela é concebida como uma mercadoria e então as empresas privadas elas se utilizam das pessoas em uso de substância, do sofrimento psíquico para lucrar com o sofrimento. Dentro desses locais também existe situação de violência física, né? Assédio sexual, né? Assédio moral. E elas são denunciadas o tempo inteiro, porque não tem equipe, né? Em geral são instituições religiosas. Dirce comanda uma associação que atende, em liberdade, pacientes psiquiátricos. Com a experiência de quem ficou internada 5 vezes por períodos de 1 a 2 meses, ela afirma que hospitais psiquiátricos não oferecem ambiente saudável, nem favorecem a recuperação dos pacientes. Qualquer usuário que ficou internado, ele vai dizer para você, eu não gostei, eu não quero ser internado de novo, me senti uma pessoa fora do mundo, você começa a agir de acordo com as pessoas que estão ali. Se você entrar uma pessoa normal e ficar 30 dias, 100 dias num hospital psiquiátrico, você vai sair de lá com os trejeitos, com as manias que tem no manicômio. Mesmo quem defende o tratamento ambulatorial admite que as internações são necessárias em casos de surtos. Na maioria das vezes, no entanto, o tratamento em liberdade e assistido pelo CAPS é o mais adequado. Propiciar que a pessoa fique o mais próximo da família possível, né? Da casa dela, da vida dela, né? E que ela, nesse momento, se precisar de internação, né, ela vai ser internada também. Acho importante dizer que o movimento antimanicomial ou as nossas ONGs, associações, não são contra a internação.
né? Está na lei, inclusive. Quando a pessoa está colocando em risco a própria vida ou a vida de outra pessoa, ela tem que ser internada. Só que onde ela vai ser internada? Num lugar em que respeite os direitos dela. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou a visita de movimentos de moradia à obra de habitação popular construída a partir da autogestão em São Paulo. Um exemplo para pessoas de todo o país. Viu também os problemas apontados por especialistas em relação ao fechamento mais cedo de 11 UBSs na capital paulista. Os trabalhadores são os mais prejudicados. E o desmonte promovido pelo governo Temer em setores como educação e saúde. No Panorama é assim, informação voltada ao trabalhador com ponto de vista dos direitos humanos e da cidadania. Até a semana que vem.